Muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Espero que você abra o teu coração para que o Espírito Santo possa falar com você. Mas antes de começar, eu tenho um favor para te pedir. Se inscreva na nossa página, ative a notificação através desse sininho que está aí. E também curta essa mensagem, faça o seu comentário. E o mais importante, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para que você não só seja abençoado, mas seja uma bênção em nome de Jesus. Êxodo capítulo 3, verso 1, a palavra de Deus diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tira as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Eu vou parar por aí. A Bíblia fala que Moisés, ele estava distante ali de onde o povo de Israel estava. O povo de Israel ainda estava ali no Egito, oprimido, escravizado por Faraó. E Moisés havia fugido do Egito. Ele havia sido criado como um dos filhos de Faraó, ou como filho da filha de Faraó. Mas mesmo assim ele fugiu, ele tentou defender o seu povo hebreu, ele sabia das suas origens, e acabou cometendo um erro, o que fez bater em retirada do Egito. Ele fica 40 anos ali numa terra distante, servindo aquele que se tornou seu sogro, Jetro. Ele se casa com a sua filha, pastoreando ovelhas. Num determinado dia, enquanto ele pastoreava as ovelhas, ele coincidentemente, ele foi parar lá no monte do Senhor, no monte Horebe. Pastorear ovelhas, rebanho, representa a igreja. Quando você vem à igreja, não sei qual a motivação sua, quando você participa de um culto, congrega conosco através de uma transmissão, eu não sei se você veio aqui por educação ou porque você precisa de um milagre, qual seja a sua motivação, quando você está na igreja do Senhor, mais cedo ou mais tarde você tem um encontro com o dono aqui da casa do Senhor, com o Senhor, com o anfitrião, com o Deus Todo-Poderoso. Ele vê uma experiência inusitada, fora do comum. Ele vê uma sarça, um arbusto do deserto que estava em chamas, mas ela não era consumida, parecia que não estava em chamas. E ele fala: que impressionante. O que deixou Moisés abismado não foi o fogo, não foi que a sarça estava em chamas, foi que ela estava em chamas, mas ela não era consumida. E ele fala: que impressionante, eu tenho que ver isso de perto. Aqui já nos prega uma lição tremenda. Aqui já nos ensina a consertar as nossas expectativas. Depois no discurso do Senhor para Moisés, você percebe que a sarça em chamas era uma representação do povo de Israel no Egito, que estava lá há 400 anos, enfrentando a escravidão, enfrentando ali os ataques de Faraó, a opressão de Faraó. Mas porém o povo não era consumido, o povo crescia e se fortalecia, o povo se tornava numeroso a tal ponto que Faraó se sentiu ameaçado.
Aqui eu já aprendo uma tremenda lição. Conserta as suas expectativas. Aprendemos de maneira enganosa aí, por muitos pregadores da palavra, que a vida cristã, ela é uma vida sem chamas, ela é uma vida sem problemas, uma vida sem dificuldades. E muitas vezes temos essa expectativa ainda que no nosso inconsciente. O que acontece com expectativas não supridas? Isso gera frustração. Quando vem um problema, quando vem uma dificuldade, quando vem um fogo, muito servo de Deus desiste, muito servo de Deus desanima e acaba se frustrando com Deus por expectativas erradas. A Bíblia fala que uma expectativa adiada, ela adoece o coração. Deus jamais falou que a sarça não ia arder. De fato, Deus havia prenunciado que o Egito viria. Jesus prenunciou que enfrentaríamos problemas. Jesus falou: no mundo tereis o quê? Aflições. Paulo, ele nos ensina que são através dos problemas que Deus gera em nós o caráter de Cristo. É através dos problemas que você é aperfeiçoado. É através dos problemas que a tua vida melhora. É através dos problemas que Deus trabalha em você algo que é maior que os problemas. Pedro coloca da seguinte forma, 1 Pedro 4,12, ele diz assim: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a vos provar. Não fica abismado ou surpreendido, mas ele diz assim: mas alegrai-vos, diz comigo, alegrai-vos. Mais uma vez, alegrai-vos, se alegre, à medida que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Muda a sua perspectiva, muda a sua expectativa. Você não vai enfrentar, você não vai ter uma vida sem problemas, mas você vai ter vitória sobre todos os problemas. No mundo tereis aflições, mas se alegrem, levanta a cabeça, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. A sarça pode até arder, mas ela jamais será consumida. O inimigo pode vir por um caminho, mas ele vai bater em retirada por 7 caminhos. A arma pode ser forjada, mas ela não vai prosperar. No mundo você vai ter problemas, mas se alegra. O seu fim não é em um dos seus problemas. Esse problema não é o seu fim, pelo contrário, esse problema é só uma plataforma, é só uma oportunidade para Deus fazer algo em você e um milagre fora de você, em nome de Jesus, para Deus fazer infinitamente mais na sua vida. Por muito tempo eu pensava que o cristão ele devia ser um super-herói aqui na terra, sem problemas. Eu pensava que era isso que atraía as pessoas para Deus. As pessoas, poxa, a vida cristã é uma vida, um mar de rosas. Não. Interessante que aqui Moisés, a história, a experiência dele refuta esse princípio. O que atraiu Moisés para a sarça ardente, que também era uma representação de Deus, o fogo, o Espírito Santo, não foi que a sarça estava sem fogo, foi que ela estava queimando, mas ela não era consumida. O que vai exalar o bom perfume de Cristo aqui na face da terra através da sua vida, que as pessoas vão dizer, servir a Deus é atrativo, é cheiroso, não é que você não enfrenta problemas, senão isso aí seria uma utopia, seria algo distante, irreal, ninguém se relacionaria com isso. Mas o que atrai as pessoas para Deus, é olhar para a sua vida e perceber que apesar dos problemas, apesar de dificuldades, desafios, de diagnósticos, de situações complexas, apesar desse fogo, você permanece em pé, você permanece prosperando, você permanece vencendo, você permanece feliz, você permanece em paz, nada pode o deter, nada pode o resistir, você sai do problema melhor do que entrou, você sai do problema melhor do que você estaria sem o problema.
você não come dos manjares do rei, e o resultado ainda é melhor do que aqueles que comem. Em nome de Jesus.